Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Salmo 10, alguns versos para a nossa meditação. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Verso 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. A impressão que temos é que estamos lendo o jornal do dia. O texto do salmista é um texto tão atual que é possível observarmos que o mesmo dilema que ele vivia no seu contexto social é o dilema que nós vivemos. É o contexto das disputas entre o opressor e quem está sendo oprimido. O texto é muito claro quando fala da relação entre o ímpio e o pobre. O salmista inicia dizendo: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. E é muito interessante que ele vai dedicar metade do salmo para falar sobre as características, as atitudes, o comportamento e o pensamento dos ímpios em relação aos pobres, aos oprimidos, como ele vai falar aqui, a viúva, o órfão e até o próprio Deus. O ímpio para o salmista é aquele que não crê em Deus, milita contra Deus e tenta de todas as formas destruir as obras do Senhor. Mas o salmista nos leva a entender e perceber qual é de fato a nossa posição diante do Senhor. E no verso 12 ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. A oração do salmista é pelos menos favorecidos. A oração do salmista é por aqueles que estavam sendo oprimidos, por aqueles que estavam sendo esmagados, muitas vezes por uma pequena parcela da sociedade. E o salmista conhecia muito bem qual era a ação de Deus. No verso 14 o salmista diz: tu porém o tens visto, ou seja, o Senhor tem visto o sofrimento do pobre. Mas não apenas isso, ele diz também: porque atentas ao trabalho e à dor. Deus é aquele que vê e aquele que atenta. E ele finaliza o verso 14 dizendo: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Então ele mescla aqui alguns grupos que sofrem com essa opressão, com essa perseguição. E essa deve ser a atitude da igreja do Senhor. A igreja deve orar pelos menos favorecidos, pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. E o final do capítulo ele diz, no versículo 18: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. E já que o texto é muito claro e traz essa contextualização,
É impossível não pensar no fato mais recente da nossa sociedade brasileira, que foi a morte da criança Miguel, criança negra, filho de empregada doméstica, que enquanto sua mãe estava passeando com os cães, com os animais, o filho da empregada ficou com a patroa, e a criança, como diz os jornais, caiu do 9º andar e morreu. Essa é a realidade da nossa sociedade. Essa é a realidade dos menos favorecidos. Essa é a realidade dos oprimidos. E nós precisamos levantar a voz, como igreja do Senhor, e clamarmos a Ele, para que Ele tenha misericórdia. Eu me humilharei, teu nome chamarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, porque eu preciso do teu olhar. Eu costumo dizer que ser cristão vai além de uma narrativa e de uma confissão cristã. Ser cristão tem a ver com atitudes, com engajamento, com luta. E nós não podemos esquecer que também temos a responsabilidade social. Então, se o salmista, no seu tempo, orou pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos oprimidos, que a igreja do Senhor Jesus, ela continue orando e pedindo que aquele que é soberano possa derramar a sua graça sobre todo aquele que precisa do seu amor. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, para te render graças, para te agradecer pela oportunidade de, como igreja do Senhor, estarmos orando pelas vidas, por pessoas que têm sofrido, Pai, diante de opressão, que têm sofrido diante de perseguição, diante de injustiças, Pai. É o pobre, é o negro, é a viúva, é o órfão, é a criança, é o indígena. Meu Pai, como igreja do Senhor, queremos levantar um clamor e pedir que o Senhor chegue com providência diante da tua soberania, Pai. Pedimos que o Senhor chegue com alento, que o Senhor conforte os corações, as famílias, e que o Senhor fortaleça cada vez mais as minorias, para que elas possam entender que elas podem confiar em um Deus justo, um Deus poderoso e um Deus que atenta, como disse o salmista, para as suas orações. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso